Olá, me chamo Roberto, estarei hoje com você nesta videoaula para falar da capacitação da nova Previdência. Nesta videoaula vamos falar sobre os aspectos contributivos e seus impactos nos benefícios previdenciários. Estamos falando do parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal e do artigo 29 da Emenda Constitucional de 2019. Bom, o parágrafo 14 do artigo 195 e o artigo 29, eles tratam sobre o salário de contribuição menor que o mínimo. Antes de nós detalharmos o porquê houve essa alteração, vamos dar uma lida no parágrafo 14 e também entender qual foi a ideia do legislador por trás desse parágrafo. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado ou agrupamento de contribuições. Traduzindo o que o parágrafo 14 disse: se o salário de contribuição após novembro de 2019, que é a promulgação da Emenda Constitucional, não atingir o salário mínimo, ele não vai ser contabilizado para tempo de contribuição e automaticamente não será aproveitado para benefícios previdenciários. Roberto, quer dizer então que o segurado vai trabalhar e não terá esse tempo reconhecido para efeitos previdenciários? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que se ficar abaixo do mínimo, não conta, mas temos outros artifícios que eu vou mostrar na sequência desta aula que ele poderá utilizar para atingir o mínimo desse salário de contribuição e, consequentemente, contar para tempo de contribuição e ter seus direitos previdenciários. Nós devemos lembrar, antes de eu detalhar para vocês, que todo ato administrativo ele é motivado e vinculado. Então vamos tentar entender por que desse parágrafo 14 na Emenda Constitucional. Nós tivemos a reforma trabalhista em 2017. E a reforma trabalhista trouxe para a gente o trabalhador intermitente, que é um trabalhador empregado, mas que ele pode ter uma jornada reduzida e até mesmo trabalhar em dias intercalados. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo aqui do garçom, que antes ele era um freelance e hoje ele pode trabalhar com um contrato de trabalho feito previamente com o seu empregador para trabalhar nos dias de maiores picos de um restaurante. Então ele não é um trabalhador mensal e sim um trabalhador de dias combinados. Muitas vezes sexta, sábado e domingo são os dias de maiores picos. Esse trabalhador intermitente, ele está vinculado ao salário mínimo. Porém, como o contrato dele é vinculado à hora trabalhada ou a dia trabalhado, ele só vai ter direito a uma fração do salário mínimo, que é a fração que ele trabalhou na escala da jornada normal que ele deveria trabalhar se ele fosse um empregado comum. Com isso, não é justo com o trabalhador que tem a sua jornada normal, que tem o seu salário de contribuição no mínimo ou acima do mínimo, tem os mesmos direitos de um trabalhador que trabalha 2, 3 dias na semana. Então, para isso que veio o parágrafo 14. Mas como eu já falei com vocês, não está restrito os direitos dessa pessoa. Apenas veio uma redação trazendo como ele deve fazer para que tenha seu tempo de contribuição contabilizado e, consequentemente, seus direitos à Previdência. Então, vamos dar uma olhada como ficou os ajustes para esse tipo de trabalhador. Inicialmente, vamos fazer uma consolidação no CNIS. Vamos somar tudo que teve de contribuição, de remuneração, salário de contribuição daquele trabalhador naquela competência. Então, a consolidação, ela é a soma dos salários de contribuições de categorias diferentes. No exemplo que eu trouxe do garçom, que antes ele era um freelance e agora ele possui um contrato realizado para trabalhar sexta, sábado e domingo no restaurante do seu empregador, nada o impede de nos outros dias ele trabalhar numa outra empresa ou até mesmo como prestador de serviço. Suponhamos que ele trabalhe nos dias de semana
como técnico de informática, como um prestador de serviço. Então ele vai ter um salário de contribuição como garçom e também as contribuições recolhidas como contribuinte individual pela prestação de serviço de técnico de informática. Então nós vamos ter R$ 400 de remuneração como garçom, 3 dias por semana, mais R$ 400 de contribuição como prestador de serviço. O CNIS vai consolidar, vai somar essas remunerações e vai apresentar para a gente um salário total de R$ 800. Ainda não atingiu o mínimo, mas aí nós vamos mostrar outras formas para ele atingir o mínimo. Se somando várias atividades já atingir o mínimo, aquela competência já contabilizará para tempo de contribuição e direito a benefícios previdenciários. Além da soma, nós vamos ter uma marcação no CNIS de valor inferior ao mínimo. Para que vai servir essa marcação? Simplesmente para que haja um bloqueio e não utilização dessa competência no benefício. Ou seja, essa marcação serve para que os sistemas de benefício, ao puxarem todo o período contributivo do cidadão, não utilizem nenhuma competência que esteja abaixo do mínimo. Agora vamos mergulhar nas alternativas que a emenda constitucional trouxe através do seu artigo 29 para este cidadão conseguir elevar a sua contribuição até o salário mínimo. A emenda constitucional trouxe 3 formas para atingir o mínimo e contabilizar o tempo de contribuição da competência. A primeira é o agrupamento, a segunda, a utilização e a terceira é a complementação. Vamos detalhar uma a uma com exemplos para ficar de uma forma mais didática a compreensão de vocês. Vamos ao agrupamento. Agrupamento é fazer uma composição de competência com um valor igual ao mínimo, ou seja, agrupar uma ou mais competências com o objetivo que ela atinja o salário mínimo. Devemos lembrar que no agrupamento os valores agrupados não podem ultrapassar o valor do salário mínimo. Ele é autorizado a apenas atingir o salário mínimo vigente naquele mês. Vamos ao primeiro exemplo de agrupamento. No exemplo aqui, o nosso trabalhador intermitente, o garçom, ele trabalhou 3 dias por semana e auferiu um salário de contribuição de R$ 400 mensais. Então, ele, necessitando do benefício previdenciário, ele é oportunizado a ele fazer o agrupamento. O que é o agrupamento? Somar contribuições dentro do mesmo ano civil até atingir o salário mínimo. Neste exemplo, para conseguir isso, nós vamos pegar as 3 primeiras competências do ano, janeiro, fevereiro e março, e vamos agrupar todos os salários de contribuição no mês de janeiro. Veja que após o agrupamento, nós trazemos o salário mínimo no mês de janeiro e o excedente deste agrupamento a gente depositou na competência de fevereiro. Reforçando mais uma vez, não podemos, no agrupamento, ultrapassar o salário mínimo. Por isso que o agrupamento de 3 competências de salário de contribuição de R$ 400 resultou em uma competência no salário mínimo e uma competência com o residual de R$ 202. Porém, conseguimos fazer um novo agrupamento juntando as competências de abril e maio, mais o residual que sobrou em fevereiro. Notem, vamos pegar essas 3 competências e o resultado será um segundo agrupamento, onde traz, no mês de fevereiro, R$ 998, que é o salário mínimo vigente, e um residual de R$ 4 depositado na competência de março. Com isso, neste agrupamento, o cidadão vai ter, antes, inicialmente, 5 meses com salário de contribuição de R$ 400, que não seria contabilizado para tempo de contribuição, e após a sequência de agrupamento, as competências de janeiro e fevereiro farão parte do tempo de contribuição e poderão ser utilizadas em benefício. A próxima forma para que o cidadão atinja o salário mínimo na competência e possa utilizar isso para tempo de contribuição em benefícios previdenciários é denominado de utilização.
A utilização consiste em utilizar um valor excedente ao valor mínimo numa competência para complementar as competências com um valor menor que o mínimo. Vamos a um exemplo para ficar claro para vocês. Trazemos aqui o nosso trabalhador, garçom, intermitente, e agora neste exemplo também prestador de serviço como técnico de informática, onde podemos visualizar ali na competência de janeiro um salário de contribuição de R$ 400 auferido como empregado e um salário de contribuição de R$ 420 auferido como prestador de serviço. Como já explicado nos slides anteriores, o CNIS vai fazer uma consolidação e vai trazer para nós, dentro do extrato, a soma desses salários de contribuição. Então, nós vamos ter um extrato que chamamos de consolidado. Então, notem que, na competência de janeiro, o empregado tem um salário de contribuição de 400, mais uma prestação de serviço de 420, totalizando R$ 820 de salário de contribuição. No mês de fevereiro, temos a mesma consolidação, porém, o trabalhador conseguiu uma renda maior, e aí ele atingiu o salário mínimo e ultrapassou, chegando a ter uma renda de R$ 1.140. E a utilização consiste em pegar o excedente, ou seja, o superior ao mínimo da contribuição de fevereiro e transbordar para a contribuição que não atingiu o mínimo. Vamos ver como é que vai ficar. Então nós temos nessa slide, na primeira linha, o consolidado, que é a soma de todos os salários de contribuições por competência. E nós podemos ver na segunda linha que na competência de janeiro, março e maio está faltando um valor para atingir o mínimo, ou seja, essas três competências não seriam contabilizadas para tempo de contribuição. Também podemos ver na terceira linha que as competências de fevereiro e de abril estão com um excedente, ou seja, com um valor que ultrapassou o salário mínimo. É este valor que poderemos utilizar para compor as competências e complementá-las para que atinjam o mínimo. Então, nesse exemplo, nós vamos utilizar os R$ 142 excedentes da competência de fevereiro para a competência de janeiro. E assim, um consolidado anterior que tinha em janeiro de R$ 820 passou a ser de R$ 962. Notem que ele ainda não atingiu o mínimo, mas na sequência nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar agora o excedente do mês de abril, que é um total de R$ 192, e vamos aplicar na competência de março. Notem que de abril, um total de 192, apenas R$ 142 foram utilizados na competência de março. Por quê? Porque essa utilização também só pode ser utilizada até atingir o salário mínimo. Então, na competência de março, para atingir o salário mínimo, foram necessários apenas R$ 148. Roberto, o que aconteceu com essa diferença? Vamos verificar no próximo slide. Vejam, após as duas utilizações do valor excedente, restou para a gente R$ 44 ainda excedente na competência de abril e nos falta R$ 36 na competência de janeiro para atingir o mínimo. Então nós vamos fazer uma segunda utilização, transferindo R$ 36 da competência de abril para a competência de janeiro e o restante, R$ 8, nós vamos transferir para a competência de maio, porque se na sequência do ano esse trabalhador tiver mais uma competência acima do mínimo, ele vai poder fazer a utilização e complementar a competência de maio. E assim, esse trabalhador conseguiu complementar a competência de janeiro e de março, e neste exemplo ele passou de 2 competências acima do mínimo sendo utilizada para tempo de contribuição para 4, ou seja, neste exemplo ele dobrou o seu tempo de contribuição. Exceções. Os ajustes de agrupamento e de utilização não podem ser utilizados em 2 formas. A primeira, não é aplicável
ao segurado facultativo. Não posso agrupar salário de contribuição com recolhimento de facultativo para compor o mínimo e também não posso utilizar um recolhimento de facultativo acima do mínimo para transbordar o excedente e completar um salário de contribuição. Outra exceção, o 13º salário. Não posso agrupar o 13º com salário de contribuição abaixo do mínimo e também não posso utilizar um 13º acima do mínimo para usar o excedente e complementar o salário de contribuição das competências do ano. Vamos à terceira forma de ajuste, que é a complementação. A complementação ela é feita em competências inferiores ao mínimo, em competências zeradas após o agrupamento e em competências que após o agrupamento ou utilização ainda permaneceram inferiores ao mínimo. Ou seja, é nada mais, nada menos do que o cidadão pagar uma guia com a diferença que falta para que ele atinja o salário mínimo de contribuição naquela competência. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro para você, aluno. O ajuste de complementação que vamos fazer agora é em cima do nosso conhecido garçom que trabalha intermitente e tem seu salário de contribuição de R$400. Como visto anteriormente, ele já fez o agrupamento, chegou a um salário de R$998, salário mínimo na competência de janeiro, fez o segundo agrupamento, auferindo um salário de contribuição de R$998 para a competência de fevereiro, e o cenário que nós temos agora é um residual de R$4 na competência de março e duas competências agora zeradas nas competências de abril e maio. E agora vai ser oportunizado ao cidadão fazer a complementação. Desta forma, ele pode recolher uma guia na alíquota, neste caso de 7,5%, em cima da diferença que falta para atingir o salário mínimo. Na competência de março, 7,5% sobre R$994, e na competência de abril e maio, 7,5% sobre R$998. Bom, nesse exemplo vocês notaram que eu falei em alíquota, não havia mencionado ainda. Então é muito bom eu dar uma paradinha aqui para explicar para vocês. Na complementação nós poderemos ter até 3 alíquotas diferentes. 7,5%, 11% e o 20%. Quando que eu vou utilizar uma, quando que eu vou utilizar outra, Roberto? A regra vai ser a seguinte: eu vou utilizar a alíquota que foi utilizada no salário de contribuição que gerou o valor do CNIS. Ou seja, nesse exemplo nosso, eu usei 7,5%, por quê? Porque o recolhimento previdenciário aplicado no salário de contribuição do nosso garçom é de 7,5%. Então eu vou repetir essa alíquota na guia de complementação. Se esse cidadão fosse apenas um prestador de serviço e ele tivesse feito o recolhimento na alíquota de 20%, a guia de complementação dele também seria de 20%. Num caso misto, que eu já apresentei para vocês, da consolidação, lembram? O garçom, durante o dia, ele é técnico de informática, então ele tem uma alíquota de 7,5% incidindo no trabalho intermitente dele, e ele tem uma alíquota de 20% incidindo sobre a prestação de serviço dele. Então, eu vou usar qual? Eu vou usar sempre a menor, favorecendo o cidadão neste caso. E também temos o 11%. Quando eu vou ter uma situação de 11%? Nos casos do contribuinte individual, que recolhe pela Lei Complementar 123, que recolhe na alíquota de 11%. Aí vocês vão me perguntar: Roberto, mas esse trabalhador, ele não é obrigado a recolher sempre no mínimo e nunca abaixo do mínimo? Sim, pela legislação ele não pode recolher abaixo do mínimo. Mas como conhecemos na prática, existem recolhimentos equivocados abaixo do mínimo. Muitas vezes na competência, quando o salário mínimo é reajustado, o trabalhador acaba pagando uma competência ainda, incidindo 11% sobre o salário mínimo desatualizado. Nesses casos, ele vai poder fazer uma complementação e a sua alíquota será feita de 11%. Mas não se preocupem em ter o trabalho de identificar qual é a categoria do segurado para saber qual é a alíquota.
pois o sistema fará isso automaticamente para você. Quando for calcular uma guia de complementação, o sistema irá pegar subsídios no CNIS para identificar a categoria desse segurado e automaticamente aplicar a alíquota correta para calcular a complementação. Temos um ponto de atenção no ajuste de complementação. Vejam, uma competência zerada que possua marcação de retirada de valor para uso de agrupamento é diferente de uma competência que possui o valor zerado. Vamos ao exemplo para ficar mais claro para vocês. Nosso trabalhador intermitente, o nosso garçom, como visto já nos slides anteriores, realizou um agrupamento para atingir o mínimo nas competências de janeiro e fevereiro e restou duas competências zeradas, que é a competência de abril e de maio. Essas competências apresentarão no CNIS uma marcação de que já houve um valor naquela competência e aquele valor já foi utilizado por um ajuste de agrupamento. Logo, esta competência poderá ser utilizada para complementação com o pagamento de uma guia. Isto é diferente de uma competência zerada sem marcação, que essa competência não poderá ser complementada. Assim encerramos essa videoaula sobre ajustes no CNIS para atingir o salário de contribuição no mínimo, que são os ajustes de agrupamento, utilização e complementação. Muito obrigado.